acompanhar todos os jogos da NBA Summer League? Quer? Então você tem que assinar o League Pass, meu amigo. Lá no League Pass você tem acesso a todos os jogos da Summer League, ao vivo, e com aquela qualidade delicinha. E se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue um ótimo desconto e ainda consegue um período de teste gratuito. Então, se você não tem o League Pass e quer ter, usa o link e garanta já o seu League Pass. E de quebra você ainda ajuda aqui o canal, né? Então, se puder dar essa moral, eu agradeço muito. Essa aqui pro Warriors, eu até perguntei ali no Twitter se os torcedores do Warriors topariam essa troca, porque se o Warriors estiver disposto a abrir mão do Jimmy Butler, cara, dá pra fazer essa troca fácil. Você pega o Butler, manda pro Lakers e pega o LeBron, e aí eu coloquei o Bronny aqui pra bater salário, né? Fora que aí, pro LeBron seria legal, porque ele manteria, né, a narrativa de jogar com o filho dele e tal. Enfim. Então, se o Warriors estiver disposto a trocar o Butler, mano, dá pra fazer essa troca tranquilo. Se não quiser, se quiser manter o Butler, aí precisaria de uma engenharia maior. Aí talvez fosse necessário um terceiro time. Mas eu até perguntei lá no Twitter, né, se o torcedor do Warriors toparia essa troca. E, mano, a maioria falou que sim. A maioria falou que sim. E eu vou te falar um negócio. Se pá, eu toparia também, se eu fosse o Warriors. Sabe por quê? Porque, basicamente, você tá trocando o Butler por LeBron. O Bronny, cara, assim, o Bronny é só pra bater salário. Então você tá trocando o Butler pelo LeBron. Cara, apesar da idade do LeBron, cara, eu sou mais o LeBron do que o Butler. Eu adoro o Jimmy Butler, tá? Amo ele, especialmente no contexto de playoff. Mas no mano a mano, eu sou mais o LeBron. Eu acho que o LeBron te entrega mais do que o Butler entrega. Então, assim... se eu fosse o Warriors, eu faria essa troca, mano. E, mano, pro Lakers... num cenário onde o LeBron tá forçando uma troca, cara, você sair com o Jimmy Butler, com 2 aninhos de contrato ainda, pô, velho. Pô, você mantém o time forte, assim, né? Claro que tem que ver o entorno. Você mantém uma dupla estelar, né? Ali com... estrelar, no caso, né? Estelar, né? Estelar do Titans. Você mantém uma dupla de estrela com Luke e Butler, e aí você vai ter que trabalhar no redor deles. Então, cara, se pá é uma troca que eu faria também, mano. Se eu fosse o Warriors, eu faria com certeza essa troca. Com certeza, apesar da idade, eu acho que o LeBron é um upgrade em relação ao Butler, ao meu ver, tá? E assim, o Warriors tá pouco se fudendo pro futuro, o Warriors tá pensando no agora. Então, mano, é uma janela... Assim, tipo, a janela do Butler, ela dura o quê? 2 anos a janela com o Butler? Porque é o que ele renovou. Cara, o LeBron, se ele vai pro Golden State, ele estende pra 25, 26. Então você ainda teria mais 2 anos de janela aí, tendo agora LeBron, Curry e Green jogando juntos, né? Se ele fica no Lakers, aí eu acho que ele se aposenta, tá? Agora, se ele vai pra um time como o Golden State, aí eu acho que ele fica mais um aninho. Eu acho que ele joga essa temporada... e joga outra também. Então, você meio que mantém uma janela de 2 anos aí, tendo o LeBron junto de Curry e Green, mano. Cara, eu faria essa troca se eu fosse o Warriors, faria se eu fosse o Lakers. Não sei se eu toparia se fosse o LeBron. E é importante falar sobre o topar do LeBron, porque ele tem uma cláusula de veto de troca. Então não é como se o Lakers pudesse trocar ele pra onde ele quiser. Não. O Lakers tem que ter o aval do LeBron pra trocar ele, tá? Então, eu não sei se eu faria essa troca se fosse o LeBron. Porque, sei lá, cara. Claro que é maneiraço ele jogando com o Curry. Eu acho que ele gostaria muito de jogar com o Curry. Mas no Warriors, não sei se... pensando no storytelling da carreira do LeBron, eu não sei se seria tão maneiro ele ir pro Golden State, né? Um time que ele rivalizou durante anos e tal, né? Um time pra quem ele perdeu várias vezes nas finais, né? Mais perdeu do que ganhou do Golden State. Então, eu não sei se seria tão legal pro storytelling do LeBron ele ir pro Warriors. Mas, pro fã de NBA, seria do caralho o LeBron jogando com o Curry.
seria do caralho, né? E pra quem cria conteúdo, seria também, pô, uma maravilha, né? O potencial midiático de você ter Curry e LeBron juntos no Warriors é uma coisa absurda. Então, enfim, é uma troca que daria pra fazer. Daria pra fazer. E eu faria, sinceramente.